E aí, galera, começando mais um programa aqui, Investindo na Bolsa, no dia 4 de setembro aí, né? Mais uma vez aqui com a presença luxuosa aqui do Matheus Nunes, né? E aí, Matheus, como é que tá as coisas? Cumprimenta a turma aí. Beleza, e aí, galera? Bora para mais um programa aí. Começando, né? Hoje, na verdade, o mercado já abriu para cima aqui, né? Eu tô vendo aqui agora o mini índice já tá com alguma coisa em torno de... Agora são 9,25, o mini índice já abriu para cima aí com quase 1,30 aí. Eu acho que hoje vai ser um dia bom, viu, Matheus? O mercado hoje tá cheio de notícia positiva aí, acabando aquela confusão lá de Hong Kong, lá de mandar a turma que tá protestando para a China. E você vê, uma bobagem dessa é o principal tema hoje do dia, né? Mas também o mercado de prestação de serviço na China subiu, teve um índice. Então, assim, o mercado tá bem animadinho hoje, essa confusão do Brexit. O que você acha aí que tá acontecendo, pelo que você deu uma lida aí na manhã aí do nosso cenário? Então, depois de alguns dias bem conturbados aí, né, a situação deu uma melhora mais recentemente e vamos ver se a situação pega uma energia aí, pega um momento bom para voltar aí a subir, né, Rodrigo? Eu acho que tá na hora já, né, Matheus? Semana passada eu falei que talvez ela fosse até 95 e depois voltasse a subir. Eu acertei na mosca, né, Matheus? Sorte, tá, gente? Eu não tenho nenhuma pretensão aí de ser um analista, não. A ideia mais é a sensação que eu tive. Mas hoje nós vamos tratar de um tema aí que até o título do nosso programa é exatamente essa coisa que as pessoas ainda não se habituaram a entender, que, diferente do que a maioria pensa, que a Bolsa da agora para frente, em função da Selic baixa, nós já explicamos nos últimos programas, né? Ou seja, as pessoas vão ter que, a partir de agora, começar a investir em mercado financeiro, né? Então as pessoas elas têm uma visão, igual um amigo meu falou comigo no sábado. Ele falou: Rodrigo, eu acho que essa coisa de bolsa é uma coisa muito procesa, assim, é uma coisa que está muito afastada da sociedade de maneira geral. E não é verdade, né? Ou seja, a bolsa quando está em alta, todo mundo ganha, sabe, Matheus? Eu queria a gente falar um pouco sobre isso, porque tem essa sensação que é um mercado simplesmente de especulação. O que você pode falar disso para a turma aí? Eu acho que a maioria das pessoas realmente tem essa sensação de que a bolsa ela está muito distante do mercado real, né? A maioria das pessoas acha que o mercado financeiro no geral não faz parte do mercado palpável, do mercado real, que realmente afeta a vida das pessoas. Mas eu acho que, na verdade, o mercado financeiro ele tem aí, né, a função de alocar os recursos de forma eficiente, né? Então, através do mercado financeiro, a gente consegue aí alocar os recursos, principalmente aí, dinheiro, da forma mais eficiente que os agentes de mercado julgam. Então, a partir do momento que o mercado financeiro está funcionando bem, que as coisas estão indo bem com o mercado financeiro, ele tem sim uma conexão aí com o mundo real. E, por exemplo, quando a gente fala que a bolsa sobe, isso nada mais é aí do que um reflexo do que as pessoas que estão envolvidas nesse mercado têm da sociedade. Então, a partir do momento que as pessoas que atuam aí no mercado financeiro, que os investidores têm uma visão positiva do cenário, isso faz com que aí, a bolsa, por exemplo, suba, e isso gera uma série de consequências favoráveis aí para a economia real, entendeu? A partir do momento que, por exemplo, a bolsa está mais valorizada, os próprios pessoas aí, os executivos das empresas, possivelmente eles vão talvez aí ter mais confiança para fazer uma nova emissão de ações e a partir disso levantar mais dinheiro e investir mais na empresa, que vai acabar voltando aí para o mercado real. Então, por mais que pode parecer aí que não tem nenhuma ligação, que é um universo somente de especulação, acho que na verdade tem sim bastante relação com o mundo real. E acaba que as coisas estão interligadas, um vai influenciando o outro. Eu tenho adotado assim até uma política mais objetiva. Você já viu aquela sensação quando a gente tem que as coisas não estão andando assim, nossa, tipo assim, não, essa semana tá ruim, a gente não tá conseguindo fazer negócio, isso de maneira geral, que é uma coisa curiosa. Aí você vai numa loja aí de carro, sei lá, e você chega lá e fala assim: como é que tá essa semana? Nossa, a semana tá muito ruim, desde semana passada.
mercado. Gente, é impressionante como é que funciona. Experimenta instalar aí no seu telefone aí um aplicativo para você ver só mini índice, Matheus. O que é exatamente a bolsa é o primeiro sintoma que mostra a questão se a visão está uma visão de prosperidade. É curioso, ou seja, quando você está achando que a semana está ruim, o cara que vem de picolé na rua está te falando isso, você pode olhar o mini índice, que o mini índice tá para trás. É uma coisa interessante. Eu não assim. sei se o casamento assim é exatamente no mesmo dia ou se tem alguma defasagem assim. O que eu acho que tem uma relação parecida, Rodrigo, é que da mesma forma que quando uma pessoa que toca em um negócio, mesmo que seja um pequeno negócio, ela tem aí essa visão, e frequentemente quando você conversa aí com pequenos empreendedores, muita gente vira e fala, não, o negócio está indo bem, ou o negócio tá mal, tá na crise, não estou vendendo nada, tá ruim. O próprio empreendedor, ele tem essa visão para o negócio dele. Na bolsa, os investidores têm uma visão, a mesma sensação, é curioso, parecida, e é como se o pequeno empreendedor, se ele tivesse uma ação listada em bolsa, assim, no dia que ele está mais desanimado, é como se a ação caísse, né? No dia que ele está mais entusiasmado e mais otimista, a ação fosse subir muito. Vocês vão perceber, quem fizer esse teste, na confiança, assim. Eu tenho percebido o seguinte, para explicar assim de maneira clássica, o que ocorre? Por exemplo, as pessoas entram, é sempre um pensamento do que vai acontecer. Por isso que a bolsa, às vezes, as pessoas não entendem, né? Ou seja, você está todo mundo hoje comprando um papel que vale R$20, por exemplo, é porque existe notícias que geram uma expectativa, por exemplo, que ele suba 10%, 5%, enfim, o percentual que cada um imagina. Então, quando você pensa nessa perspectiva, pensa para você ver, se ela tem essa coisa de aumentar o valor dela, o que classifica o preço é exatamente o que a gente chama de PL, né, Matheus? Preço-lucro, que é o que acontece quando você olha o que ela está valendo hoje e o que ela vai valer daqui a um tempo. Para fazer uma explicação rápida disso, quando a pessoa põe um dinheiro numa aplicação, ela pensa mais ou menos e sabe mais ou menos qual que é a taxa que isso vai rentabilizar. O princípio, lá no início de Bolsa de Valores, era exatamente para você investir nessa empresa e receber dela dividendos e juros sobre o capital. Então, o que baliza basicamente, não é só essa coisa não, mas só para dar uma referência, é exatamente quanto que ela está pagando de dividendos e distribuindo de lucro, que vai ser, por exemplo, botou 100 mil lá, uma ideia simples. Se você está recebendo 0,5% de CDI, se você colocar 100 mil numa empresa, supostamente ela tem que pagar, ou teria que pagar, uma coisa ou igual ou um pouco superior a isso. Essa é a ideia inicial, tá, Matheus? Só para poder depois você faz a consideração. Então, se é uma empresa, se ela começa a pagar um dividendos ou um juro sobre capital um pouco mais alto, subentende que o preço, na verdade, dela é um pouco mais alto. Grosseiramente, eu não sei se dá para simplificar, é um processo complexo, mas para que vocês entendam o seguinte, tudo corre em paralelo numa questão de mercado, né, Matheus? Então, a ideia, e essa, quando ela começa a ter mais lucro, ela começa a distribuir mais dividendos e juros sobre capital, objetivamente, ela começa a valer mais um pouco. Eu simplifiquei, não sei se deu para entender, que você acha que a galera entendeu, assim, basicamente, que eu estou tentando passar com essa ideia, assim, bem coloquial, assim, do que é o mercado? O que você estava falando, que eu acho que você estava falando, é que o preço da ação aí, ele deveria, pelo menos, estar relacionado com a perspectiva de retorno financeiro que você vai ter, né? Sim. Por essa ação, isso deveria depender aí da quantidade de dividendos que essa empresa vai pagar. Sim. Então, se você vai pagar uma ação mais cara, só faria sentido se essa empresa aí fosse te pagar uma quantidade aí maior de dividendos, né? Porque o que acontece? Então, aí, vamos voltando para o nosso tema principal, por que quando a bolsa sobe, todo mundo ganha? Se a empresa começa a ter, o valor dela começa a subir, o Matheus falou muito bem, ou ela pode abrir uma nova IPO para poder captar dinheiro, né, Matheus? Ou o simples fato dela estar crescendo, ou seja, se ela cresceu é porque ela tem uma perspectiva de lucro maior. Se ela tem uma perspectiva de lucro maior, é sinal que ela está aumentando os investimentos dela, contratando pessoas, comprando insumos, ou seja, as vendas estão aumentando, isso de uma maneira geral. Ou até mesmo distribuindo. Você começa a ter um ciclo, e esse ciclo, que é um ciclo positivo, começa a acontecer. Então, assim, eu estou tentando simplificar para vocês o que, apesar de toda a linguagem própria, que a gente às vezes fala que usa muito termos, muito do mercado, eu estou tentando fazer uma linguagem bem simples para que você entenda exatamente que não existe uma mágica, ou seja, a gente eventualmente tem distorções, especulações, mas a tendência é que o mercado tem uma lógica. É isso, grosseiramente, é o que eu estou precisando falar, entendeu, Matheus? A gente tem uma lógica, nada só
sobe por acaso ou desce por acaso. Isso tudo está relacionado a uma perspectiva de ganho maior ou menor dessa empresa. Então as pessoas têm uma notícia que a empresa tem uma perspectiva que o negócio dela melhore significativamente, as pessoas compram imediatamente, esperando para poder receber essa diferença lá na frente, não é isso? Fala um pouco aí sobre o que você pensa disso. Eu acho que é bem por aí mesmo a ideia de... Pelo menos deveria sim, tirando essa parte que pode acontecer de uma especulação sem sentido, a ideia da ação subir seria você ter uma sensação de que as coisas vão melhorar, em última instância isso vai dar mais lucro para a empresa. É claro que o mercado ele não é totalmente racional, nem totalmente perfeito, então tem sim algum tipo de discrepância com relação ao cenário ideal, né? Então muitas vezes uma ação pode subir sim aí, simplesmente porque as pessoas tinham um entendimento que estava errado, estavam mais otimistas do que deveriam estar, isso acabou aí distorcendo a realidade, entendeu, Rodrigo? Então tem esse detalhe que talvez a gente pode até falar que isso seja uma bolha ou uma crise, né? Quando as pessoas têm uma percepção que está bem errada, bem discrepante da realidade. O que está acontecendo. Basicamente é o seguinte, então você pega hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores, se você olhar de maneira... a gente tem falado, tem até brincado com o Matheus, o mais importante, o elemento mais importante que cada indivíduo pode ter para ter sucesso com relação à Bolsa, não é simplesmente essa coisa gráfica, é simplesmente você ter um conhecimento macro do que está acontecendo, entendeu, Matheus? Porque se você tiver visão de mundo, você vai acertar muito mais do que às vezes do que um cara que mexe com análise gráfica. Né? Com relação a essas distorções que o Matheus falou, às vezes as pessoas, porque existem momentos complicados, né? Na vida da gente cotidianamente, tem dia que a gente está mais para cima, mais para baixo, mas a verdade é que existe o que está acontecendo de maneira geral. A gente tem dias complicados, ou seja, politicamente o Brasil, economicamente também tem dias conturbados, mas a visão de médio prazo, né? Quando a gente fala muito em visão de médio prazo, ou seja, a sua visão de mundo, o que vai acontecer, que é o que é mais importante para você tomar sua decisão, ela é muito simples de perceber. Então, é um mercado que ele tem sim uma característica técnica, né, para você poder operar nele uma linguagem muito própria, mas se você simplesmente entender como funciona o mercado, eu acho que você consegue, como funciona o negócio de maneira geral, quem empreende, quem tem uma noção do que vai acontecer com as empresas, com o Brasil, eu acho que tem uma facilidade de entender de uma maneira bem simples se existe uma perspectiva de ganhar dinheiro, entendeu, Matheus? Fala um pouco assim. Se você for parar para pensar em alocação na bolsa como um todo, né, eu acho que esse tipo de coisa que você está falando pode não dar muito certo para você fazer uma escolha de ação específica, né, fazer um stock picking assim, e eleger uma cesta de ações baseado somente nisso, eu acho que é um pouco mais complicado. Mas para fazer, por exemplo, um investimento assim, em bolsa no geral, vamos supor no índice Ibovespa, no Ibov, né? No BOVA11, né? Que seria apostar na bolsa como um todo, sem se prender a nenhum investimento específico, entendeu? Que é uma boa alternativa também. A gente fala pouco do BOVA11, então explica o que é o BOVA11. Foi boa pichada sua. Então, BOVA11 ele é um ativo financeiro aí que replica o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa aí é aquele que a gente sempre vê lá no Jornal Nacional, que é o que a gente sempre fala aqui também, dos 100 mil pontos, 90 mil pontos, que ele é basicamente uma média, ele é uma carteira teórica que é usada para medir aí como que está o andamento da Bolsa de Valores como um todo. Então ele é esse indicador que é usado pelo mercado e tem como você fazer um investimento em um ativo que imita esse indicador, que é aí o BOVA11. Então, se você quiser acompanhar exatamente a movimentação daqueles números que a gente fala aqui, dos 100 mil pontos, que falam sempre no jornal, que é aí o índice Bovespa, tem como você investir em um ativo que replica isso e acompanha exatamente isso, entendeu, Rodrigo? É uma boa maneira de você começar, para quem quer investir na bolsa, ou seja, que você tem outras maneiras de começar, é claro, investindo com fundo enfim, tem outras diversas maneiras de você investir no mercado financeiro. É uma maneira assim, de você investir basicamente na média de tudo, sem se
sem ter que escolher uma ação específica. Uma ação, então você não escolhe Petrobras ou Itaú, você vai e pega um pacote que vem com as principais. Então essa visão que a gente tem que entender, por exemplo, igual a gente fala assim, o dólar subiu, né? Na verdade o dólar nunca sobe, né? Na verdade o que acontece é que a moeda da gente desvaloriza, né? Essa é a primeira coisa que tem que ser, é um mito que tem que matar, assim. Depende mas na maioria dos casos, assim, o dólar como referência, no fundo que está caindo, em especial dessa vez o dólar deu uma subida mesmo, né? Porque o que acontece? Qualquer perspectiva de recessão global, de crise a nível mundial, o pessoal começa a correr para moedas seguras e para ouro, para esse tipo de coisa, né? Então, ou seja, o cara vai tirar o dinheiro da bolsa, vai começar a comprar dólar, a comprar ouro, por isso que o dólar acaba valorizando muito, porque a lei de oferta e procura, né? Que é uma coisa que quem mexe com a laranja sabe disso, ou seja, está faltando laranja, a laranja vai subir. Quando existe uma procura muito grande por dólar ou por ouro, a tendência dele é subir. Então, o mercado nessas semanas aí anteriores, com essa perspectiva aí de uma recessão mundial que foi ventilada, né, no cruzamento daqueles dois índices americanos lá, o pessoal deu uma corrida. Mas de maneira geral, por exemplo, o que está acontecendo na Argentina, por exemplo, eu queria até que você falasse da moratória lá, inclusive depois que eu terminasse esse assunto, exatamente para o seguinte, o que está acontecendo na Argentina não é nem uma valorização do dólar especificamente, é uma desvalorização absurda do peso argentino, né? Então, essas visões a gente tem que simplificar, porque a gente às vezes vê no jornal as coisas assim, ou lê alguma coisa sobre isso, fala assim, mas o que está acontecendo? O dólar subiu e tal. Na verdade, o que está acontecendo, na maioria das vezes, em especial essa última semana que ele subiu, foi realmente um medo da recessão, realmente o dólar subiu. Mas, de maneira geral, as moedas da gente, no caso real, e é o que está acontecendo com o peso que eu citei como exemplo, foi o que realmente a moeda desvaloriza em frente ao dólar, entendeu? Fala um pouco sobre a moratória. Até para completar o que você falou agora, Rodrigo, acho que uma forma legal da gente ver assim, é o real que está desvalorizando ou é o dólar que está valorizando? Aí você tem como a gente comparar também o real, como é que foi o desempenho do real naquele dia ou naquele período aí, com outras moedas, né? Então, por exemplo, você vê que o real ele desvalorizou, mas todas as outras moedas aí dos países emergentes valorizaram aí frente ao dólar, né? Então, nesse caso aí, seria um problema específico do real e não do dólar, né? Então dá para até a gente comparar e ver onde que foi o a ideia é entender basicamente o seguinte, não tem nada disso tem uma vida própria, nada disso tem uma coisa que o dólar não sobe porque simplesmente quer subir, a coisa não é isso. Sempre tem esses acontecimentos que são simples, que estão relacionados diretamente a uma questão de oferta e procura, voltando lá no assunto da laranja, tá faltando laranja, a laranja vai ficar mais cara, tem oferta de muita laranja, a laranja vai ficar barata, entendeu? Tô levando pro absurdo assim, só para vocês poderem entender. Então tudo circunda em torno disso. A ação, ela sobe porque a oferta está todo mundo querendo comprar e está faltando ação, a tendência dela é subir. Quando está todo mundo querendo vender uma ação específica, ela começa a cair. Então, nós estamos falando hoje de uma visão simplificada, mas eu acho que ela é um bom princípio para você estabelecer uma base de entender o que acontece, né? Mas fala um pouquinho da moratória lá, você acha que... Então, a Argentina, basicamente, eles... não vão pagar, né, as dívidas deles de curto prazo, eles chamaram lá isso de moratória, então eles tinham algumas dívidas que estavam para vencer, eles tentaram fazer a rolagem dessas dívidas, que é basicamente você pegar mais empréstimo para pagar esses que você já estava devendo. Eles não conseguiram, falaram que não vão pagar e vão tentar aí reorganizar as outras dívidas de prazo maior, e assim, o mercado não gostou disso, mas acaba que poderia ter sido talvez até pior. Eles pelo menos vão tentar arrumar alguma solução assim. Talvez porque se eles tivessem, por exemplo, tá numa transição de governo agora, provavelmente vai trocar realmente o governo. E pelo menos eles já tentaram organizar a casa durante esse governo atual e não protelaram aí a situação e deixaram a bomba estourar na mão do governo seguinte, né? Então isso foi interessante, assim, os próximos governantes vão pegar a situação mais ou menos organizada. Então por esse lado acho que foi até bom eles terem tomado essa decisão aí.
Eu acho que o nosso mercado aqui está tomando um couro esses dias, por isso que eu acho que a nossa bolsa está... Eu estou aqui, né, o otimista inveterado está voltando aqui agora. Na verdade é o seguinte, eu acho que o couro internacional, ou seja, aconteceram, não só internacional, mas nacional, aconteceram muitas coisas nessas últimas 3 semanas aí, que a bolsa caiu um pouco e agora está consolidando, diga-se de passagem, né? Aconteceram muitas coisas, Matheus, por exemplo, até nós não falamos semana passada, o que ela desvalorizou no fundo, eu não acho que as empresas perderam valor, eu acho que foi realmente uma saída de dinheiro, entendeu? Ou seja, não foi... Você vê que ela foi lá no 95, foram muitos motivos para ela poder cair. E eu acho que se você parar para pensar, ela poderia ter caído muito mais. Então o que aconteceu foi realmente essa saída que teve aí de 21 bilhões dos investidores internacionais. Então o que aconteceu? De maneira geral, deu uma baixada. Mas eu não acho que essas empresas perderam valor e acho que abriu uma possibilidade, haja vista que entrou lá no 95, já ganhou 5%, né? O que acontece, né, Rodrigo, quando você tem um cenário aí de estresse no mundo, investidores internacionais que têm dinheiro espalhados em ativos mais arriscado, e o que é um investimento mais arriscado para um investidor internacional? É investimento aí em países emergentes. Possivelmente eles vão ter uma tendência em momentos de estresse a tirar o dinheiro dos países emergentes e alocar coisas mais seguras, como por exemplo ouro e dólar. Isso, então, já que eles tiram o dinheiro daqui, eles vendem os ativos que estão aqui, muita gente vendendo, isso poderia derrubar os preços aqui. A lema da laranja, muita oferta de venda, por isso que abaixou o preço. Mas eu acho que o cerne, por exemplo, eu não acho que as empresas de maneira geral perderam valor, eu não acho que o Brasil de maneira geral diminuiu a tendência que a gente tem assertiva, que eu acho que está correto, que nós estamos no caminho correto. Então, ou seja, nada mais, se tudo der certo, vai ter sido uma janela de oportunidade para as pessoas terem comprado aí. Então, assim, é muito importante vocês verem como é que a gente simplifica para uma ideia de laranja, que eu estou repetindo já 15 vezes, Matheus está até rindo aqui, mas eu estou falando isso exatamente porque a gente fica com o mercado de ações, não quero mexer com isso não, isso é complexo demais, um amigo meu falou comigo, não, você está doido, eu não dou conta desse negócio não. Gente, é simples, o entendimento, existe, claro, as partes mais complexas, mas para você poder se interessar e aprofundar, você tem que começar pelo simples. Não é misterioso, né? A gente tem que pensar que dá para poder entender, essa simplesmente é a questão de oferta e procura, que vai poder balizar os preços, e eu acho, inclusive hoje eu vou fazer uma aposta, viu, Matheus? Aqui, o mercado aqui ainda não abriu, o menino está em alto, mas eu acho que hoje... Não estou devendo a minha última não, mas eu estou devendo, mas eu estou apostando, porque é uma coisa muito importante que a gente, nessa conversa aqui, Matheus, eu acho que é relevante a gente falar isso, o que ocorre é o seguinte, a gente vê muita gente conversando sobre isso, mas o Matheus, ele está operando, ele é um cara que atende, então ele tem uma visão diária, mexe o dia inteiro com isso, e eu estou operando aqui também, entendeu, Matheus? E o tipo de visão que a gente tem aqui, que eu acho que é o que eu vou dizer agora, é o seguinte, a gente vê muita gente que fala sobre isso, mas não põe dinheiro nisso. Entendeu? Então, assim, isso tudo que eu estou contando para vocês aqui, é claro que tem uma parcela de torcida aqui, né? É claro. O pessoal costuma falar aí skin in the game, né? O senhor tá na reta. Exatamente. Então, o que ocorre é o seguinte, eu estou operando muito pesado, eu estou julgando muito pesado, ou seja, e a minha sensação, eu acho que ela é muito mais, ainda que eu não tenha toda essa experiência que as pessoas, os analistas se falam de dados, isso, só que eles não apostam, entendeu? Eles não escolhem posições e põem dinheiro. Então, eu acho que é isso que é importante. Aqui você vai ter um investidor que não tem nenhuma pretensão de nada. Por mais que os analistas eles não entrem com o dinheiro mesmo, né? Eles acabam que estão muito comprometidos também com as análises. Não, claro que sim, mas eu estou dizendo que, na verdade, quando você está na reta... Mas eu estou dizendo que os caras, o que os caras fazem? Os caras falam que vai subir ou que vai descer, igual eu estava te falando, não vou citar o nome do personagem aqui, ele faz uma defesa contundente que vai subir e uma defesa depois contundente que vai cair e no dia seguinte fala que acertou. Eu estou dizendo que ele não se posiciona. Por exemplo, você não vê eles falando, eu acho, igual eu falei aqui agora, eu acho que hoje, né, aqui, ó, são faltando 10 minutos para o mercado abrir, hoje eu acho que eu vou ganhar dinheiro em Petrobras. Então, quando for lá para... Acho que ela vai subir hoje forte, eu acho. Então, o que vai acontecer? Quando for lá para meio-dia, se você estiver assistindo, dá uma olhada aí. Ela fechou ontem a 25,30, 25,40. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, 25...
Eu acho que hoje ela vai subir, Matheus. Eu acho que hoje o negócio vai engrenar. Por quê? Porque o dólar está dando uma baixada, o valor do petróleo está subindo e a Petrobras tem se comportado, mesmo diante dessa queda, ela tem um comportamento, ela tem resistido bem. Eu acho que vai ser hoje que eu vou lavar a égua, como diria a turma aí. É hoje que eu acho que o negócio vai dar uma engrenada, igual aquela semana que você me ligou, né? Que a Petrobras deu uma subida, né? Você falou, hoje você rachou de ganhar dinheiro, né? Então, assim, o que nós estamos querendo passar aqui é um programa que a gente tem usado. No nosso programa nós temos usado uma linguagem mais coloquial, exatamente para tentar simplificar, para que você perceba, pelo menos, o caminho de entrada para esse processo. Né? Assim, eu acho que é importante, Matheus, a gente está vendo, nós estamos aproximando aqui do final do nosso programa, mas assim, comece a dar uma olhada, comece a perceber o mercado com essa visão mais simplificada, para você entender o ambiente macro, e a partir disso, dentro da modalidade que você escolher, você vai, claro, não é só com isso aqui que você vai ganhar ou perder dinheiro, mas é um princípio para que o cara comece a entender, para a coisa começar a funcionar. O que você acha, Matheus? As palavras finais aí do Matheus. As palavras finais. Então, para finalizar o programa, mais uma vez, dia 19 de setembro, a gente está organizando aí um grande evento de investimentos e vai ser o dia inteiro de palestras aí, stands, vai ter bastante gente do mercado. Então vai ser uma oportunidade muito boa aí para a gente aproximar mais do mercado financeiro, aprender mais, trocar ideia com os gestores, né, conhecer eles pessoalmente e falar, né, de forma muito mais, eu acho que próxima assim, do que ficar lendo algum relatório e talvez você lê na internet, e você fica lendo esses relatórios dos gestores na internet, eles publicam essas cartas mensais e é sempre um negócio meio difícil de entender, né, cheio de termos técnicos aí, e nesse tipo de evento a gente tem a oportunidade de conversar pessoalmente de uma forma muito mais tranquila e entender realmente o que eles pensam, entendeu? Então é uma oportunidade muito boa esse tipo de evento, vai ser dia 19 de setembro, vou deixar o link aqui na descrição e espero vocês lá. Eu acho que nós estamos pedindo repetidamente aqui para vocês comparecerem. É realmente um negócio muito oportuno. É um momento, né? Nunca teve um evento desse tamanho aqui em Belo Horizonte. Isso que o Matheus falou de conhecer pessoas, é para você começar, inclusive, a perceber essa linguagem própria que o mercado tem, como é que esses analistas funcionam, quais são os resultados que eles deram. Vai ser realmente um evento assim. Eu vou estar lá, já falei várias vezes aqui, o dia todo, né? Ou seja, querendo conversar com todo mundo, porque conhecimento nunca é o bastante, né, Matheus? A gente vai aprendendo e sempre tem a oportunidade de aprender mais. Então a gente vai ficar por aqui nesse nosso programa, esperando vocês aqui semana que vem. Não esquece aí de assinar o nosso canal. Não esquece de passar esse vídeo, né, marcar o sininho lá e também passar esse vídeo para alguém que está querendo começar a investir na bolsa aí, para começar a despertar nela um interesse de começar a mexer com isso, ok? Grande abraço, vamos ficar por aqui. Até semana que vem. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!